A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou muito feliz de, mais uma vez, estar com você e sua família para partilhar a palavra de Deus e hoje tratando da doutrina mais sublime e gloriosa das Escrituras, a segunda vinda de Cristo. O ponto mais alto da nossa esperança, quando nós aguardamos o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que virá em glória para buscar a sua igreja. O tema da nossa mensagem hoje é: Jesus vem, você vai? Chame a sua família, convide seus amigos e assista ao programa de hoje, porque Deus tem algo muito especial para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Muita alegria que temos a presença do professor Adalto Lourenço. Ele é físico, escritor, acaba de lançar o livro A Igreja e o Criacionismo. Seja bem-vindo, professor Adalto. Muito obrigado, presbítero Daniel. Professor Adalto, 2009 foi o ano no qual Darwin e a sua teoria, da evolução foram celebrados no Brasil e no mundo. A ciência tem comprovado essa teoria agora já com 150 anos? Olha, presbítero, essa é uma pergunta muito interessante. Realmente, dia 12 de fevereiro desse ano, nós comemoramos os 200 anos do nascimento de Darwin e agora, dia 24 de novembro, nós comemoramos os 150 anos do lançamento do seu livro A Origem das Espécies. A parte principal da teoria de Darwin fala daquilo que nós chamamos de macroevolução. Macroevolução significa o quê? Como formas de vida que tinham uma característica específica evoluíram formando outras formas de vida que teriam uma característica pouco diferente. Por exemplo, como que peixes teriam evoluído em anfíbios? Como que anfíbios teriam evoluído em répteis? De uma forma mais geral, como invertebrados teriam evoluído em vertebrados. A questão, se nós olharmos dessa perspectiva, olhando a ciência, nós não encontramos evidência nas áreas da paleontologia, ou seja, fósseis. Os fósseis não nos dizem que isso aconteceu. Na genética também isso não nos diz como teria sido possível acontecer. E, de uma forma geral, a ciência continua sem evidências para a proposta de Darwin. Por que, doutor Adalto, só o evolucionismo tem sido ensinado nas escolas? Olha, principalmente porque existe uma percepção de que o criacionismo seja apenas religião. Então as pessoas acham que tratou-se do criacionismo, nós estamos tratando de religião, ou seja, aquela questão de que Deus teria criado o mundo. O que não é levado em consideração é o aspecto do próprio evolucionismo. Acredita-se que o evolucionismo seja uma teoria que já foi totalmente comprovada em todas as suas proposições, o que não é verdade. Juntando-se o aspecto de que pessoas acreditam que a teoria da evolução já foi comprovada e de que o criacionismo seja apenas religião, então deixa-se fora o ensino do criacionismo nas nossas escolas. E esse é um fenômeno que não ocorre só aqui no Brasil, é um fenômeno mundial, com exceção de algumas poucas regiões do planeta. Mas, de forma geral, o criacionismo ele é científico, ele aborda o aspecto científico de uma proposta sobre a origem da vida, sobre a origem das espécies, sobre a própria origem do universo como um todo e a origem da própria natureza. No caso do evolucionismo, como mencionei, o aspecto principal é uma noção de que ele já foi comprovado, o que não é verdadeiro. Portanto, se nós pudéssemos juntar essas questões, mostrar que o evolucionismo ainda não foi provado e que o criacionismo não é religião, daí nós teríamos novamente a estrutura e a base para colocar de volta o criacionismo dentro da sala de aula, que é o principal aspecto do trabalho que eu realizo aqui no Brasil. Mas até não muito tempo atrás, atribuíam ao próprio Darwin que o homem evoluiu do macaco. Correto. Não é? E Darwin nunca disse isso. E Darwin nunca disse isso. Né? E continua sendo ensinado nas nossas escolas. Mas sabe que aquele ícone mostrando um chimpanzé, depois um hominídeo, até chegar no ser humano, isso é um ícone que é utilizado pelos evolucionistas e pelas escolas e publicações de literatura que nunca foi proposto por Darwin. Nunca. Quais seriam, finalizando assim a nossa entrevista, as evidências científicas do criacionismo? Olha, o registro fóssil eu creio que é uma das mais importantes, principalmente quando nós tratamos de fósseis vivos. Fósseis vivos são aqueles
organismos que nós encontramos tanto fossilizados quanto também vivos ainda hoje. O número do registro fóssil, de tudo que nós conhecemos de fósseis, aproximadamente 75% desse registro fóssil é de formas de vida que estão vivas ainda hoje, plantas, animais, e a diferença entre o fóssil e o organismo vivo é praticamente zero. O que isso significa? Que evolução nunca aconteceu. Um outro problema muito sério que os evolucionistas têm encontrado e que os criacionistas têm a seu favor é justamente a complexidade de toda a vida no que diz respeito ao DNA. Essa complexidade enfatiza a criação e não a evolução, porque nós não conhecemos literalmente um processo puramente natural que produzisse a complexidade que nós encontramos dentro do DNA, tanto humano quanto das formas de vida no planeta todo. O tempo é curto, mas nós vamos voltar com esse assunto porque é por demais interessante. Por enquanto nós vamos à mensagem musical e voltamos com o que Deus preparou para o seu coração através da mensagem que o reverendo Hernandes Dias Lopes trará dentro de instantes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que. Me vi frente a um alto e belo portão com a placa escrito céu. Bati com um certo receio, um anjo saiu para atender. Me disse, pois não. Falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo. E ali achará com a letra do rei meu nome em tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem no final dessa lista, você reconhece esta letra? E o anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino, que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver meu Salvador. Hoje eu quero apresentar a você uma das verdades mais sublimes e consoladoras da Bíblia. Nós vamos conversar sobre a segunda vinda de Cristo. O tema que nós vamos examinar é este: Jesus Cristo vem, você vai? A segunda vinda de Cristo é uma promessa absolutamente clara e segura em toda a Bíblia. Há mais de 2.400 referências à segunda vinda de Cristo
em toda a Bíblia. A Bíblia fala muito mais na segunda vinda do que na primeira vinda. A segunda vinda de Cristo é quando as cortinas da história vão se fechar. Vai ser a consumação de todas as coisas. É o último dia, é o grande dia, é o dia de Deus, é o dia de Cristo. Esse dia será dia de trevas e não de luz para muitas pessoas. Muitas pessoas que serão apanhadas de surpresa, estarão despreparadas, como aquelas 5 virgens que, tangidas de roupas especiais e mantendo as suas lâmpadas nas mãos, aguardavam o noivo, mas não estavam preparadas, não tinham azeite em suas vasilhas. E quando gritou-se, eis o noivo, elas se desesperavam e se desesperaram, porque não estavam preparadas para encontrar o noivo. A Bíblia diz que a volta de Jesus vai apanhar as pessoas de surpresa, porque aquele dia será como o ladrão de noite. O ladrão não manda telegrama, não manda uma carta dizendo que vai chegar tal dia, tal hora. Ele apanha as pessoas de surpresa. E assim será a segunda vinda de Cristo. As pessoas serão surpreendidas, ou seja, aquele dia não é óbvio. As pessoas não poderão definir com clareza qual é aquele dia. Algumas pessoas já tentaram fazer isso. Algumas denominações chegaram a marcar datas para a volta de Jesus. Isso é um equívoco, isso é um engano, porque Jesus Cristo disse que acerca daquele dia, nem os anjos, nem o Filho do Homem, senão o Pai, sabe exatamente o dia desta volta gloriosa. Portanto, nós precisamos estar apercebidos e nos prepararmos para aquele dia, porque nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. E se somos filhos da luz, esse dia não deve nos apanhar de surpresa. Mas ainda, Jesus Cristo disse que na sua segunda vinda, as pessoas vão estar vivendo como viveu a geração antediluviana, ou como aquela geração que viveu em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz assim, quando o Filho do Homem vier, vai ser como nos dias de Noé, as pessoas se casam, se dão em casamento, as pessoas compram e as pessoas vendem. Qual o problema em casar-se, em dar-se em casamento, em comprar e vender? Nenhum problema. O grande problema é que a geração que vai anteceder a segunda vinda de Jesus vai estar tocando a vida, casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, trabalhando nos seus negócios, no seu comércio, mas não levando Deus em conta. É a secularização. É o homem que toca a vida sem pensar em Deus, sem buscar em primeiro lugar o reino de Deus, achando que está tudo bem, que está seguro, que está tranquilo. Só que quando aquele dia chegar, as pessoas vão se desesperar, porque não haverá mais tempo para se preparar. As cortinas vão fechar, a porta vai fechar, e então virá o grande dia do juízo. Vai ser como nos dias de Sodoma e Gomorra, onde as pessoas se casavam, onde as pessoas compravam, onde as pessoas vendiam, onde as pessoas planejavam a vida, mas não levando Deus em conta. Talvez você que me assiste, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa trabalhadora, você é uma pessoa que honra com os seus deveres, você é um bom chefe de família, você é uma boa dona de casa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Quem sabe você é até uma pessoa religiosa que vai de quando em vez à igreja e que até mesmo leia a sua Bíblia. Mas você ainda não colocou o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. E naquele dia, quando Jesus voltar, muitas pessoas, desta forma, vão ser apanhadas de surpresa e não haverá tempo de se prepararem. A Bíblia diz que a segunda vinda de Jesus Cristo, ela é certa. Jesus Cristo diz, venho sem demora. A Bíblia diz, todo olho verá. A vinda de Jesus será uma vinda física, pessoal, visível, audível, poderosa, gloriosa, celestial. Ele virá com grande poder e glória. Ele virá escoltado por anjos.
e pelos santos que estão na glória, que virão com ele entre nuvens, num grande cortejo, ao clangor da trombeta de Deus, ao ressoar da voz do arcanjo, ele descerá do céu com grande poder e muita glória. A sua vinda é certa, a sua vinda é segura, temos promessas de Deus a esse respeito. Não duvide, não se engane. Não pense como aqueles que escarneciam dos apóstolos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Talvez você tenha escutado assim: os meus avós já falavam na segunda vinda de Cristo, os meus pais falaram e falam da segunda vinda de Cristo, as gerações passadas já falavam da segunda vinda de Cristo, eu jamais vou me preocupar com este assunto. Eu quero lhe dizer que se Jesus vier e você não estiver preparado, você enfrentará uma condenação eterna. É melhor se preparar agora, até porque você não sabe a que hora ele vem para você. Você não sabe quanto tempo você viverá mais, se mais um dia, se mais um mês, se mais 30, 50 anos. Nós não administramos o futuro. A única atitude sensata é estar preparado todo dia para a volta de Jesus. Perguntaram certa feita para John Wesley: John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? E ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que faço todos os dias, porque todos os dias eu estou aguardando a volta de Jesus, eu amo a volta de Jesus, eu espero a volta de Jesus, eu quero apressar a volta de Jesus. Mas ainda mais, a segunda vinda de Jesus não é apenas certa, a segunda vinda de Jesus é vitoriosa. Diz a Bíblia que há sinais tão claros. Por exemplo, a Bíblia diz que um dos sinais da segunda vinda de Jesus é o engano religioso. Veja você quantas religiões surgem todos os dias no mundo. Veja você quantos falsos profetas têm surgido todos os dias. Quantas ideias erradas, quantos conceitos errados, quantas doutrinas erradas, quantos falsos mestres, quantas falsas doutrinas. Isso é um sinal de que Jesus está às portas. A Bíblia diz que viria a apostasia. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão perdendo a consciência do que é certo, do que é verdadeiro, até zombando da fé. Há poucos dias assistimos abismados, chocados e perplexos, lá em Brasília, aqueles que, roubando o erário público, depois de porem a mão no produto do roubo, se reúnem numa reunião de oração para dar graças a Deus, perdendo completamente a noção do temor de Deus. São pessoas que não respeitam mais as coisas de Deus. São pessoas que praticam o pecado e agradecem a Deus porque estão na prática do pecado. Estas pessoas serão surpreendidas. Isso é engano religioso, é apostasia, é afastamento da verdade. O Senhor Jesus Cristo disse que haveria terremotos. O Senhor Jesus Cristo disse que haveria pestes, doenças, epidemias, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, pais se voltando contra os filhos se voltando contra os pais. O Senhor Jesus Cristo vai pintar um quadro no sermão profético mostrando que a sua segunda vinda seria sinalizada e balizada por sinais que são tão evidentes, que são tão claros, que são tão eloquentes nos nossos dias. Para você ter uma ideia, só no século XX houve mais terremotos que em todo o restante da história pregressa. Só no século XX houve mais guerras do que em toda a história pregressa. Só no século XX houve mais surgimento de epidemias do que em todos os outros tempos passados. Nós estamos vivendo como que num afunilamento do tempo. Nós precisamos nos acautelar. Mas a segunda vinda de Jesus, ela é vitoriosa. Vitoriosa porque quando Jesus se manifestar, ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Quando Jesus Cristo se manifestar, os mortos ressuscitarão, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e condenação eterna.
Quando Jesus voltar, antes dos vivos serem transformados e arrebatados, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro com um corpo imortal, poderoso, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Quando Jesus voltar, diz a Bíblia que então haverá o grande dia do juízo. Não tem mais segunda época, não tem mais segunda chamada, não tem mais esperança. Jesus voltou, a porta está fechada, não tem mais possibilidade de salvação. Chegou o grande dia do juízo. E diz as Escrituras que quando Jesus vier na sua glória, Ele vai se assentar no seu trono e Ele vai julgar as nações. Vai colocar uns à sua esquerda, outros à sua direita e vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Estive com fome e não me deste comer, estive com sede e não me deste beber, estive nu e não me vestiste, estive preso e não fostes ver-me, doente e não me visitaste, forasteiro e não me abrigaste. Veja você que haverá uma separação entre ovelhas de um lado e os cabritos do outro, entre os salvos de um lado e os perdidos do outro. Existirá sim penalidades eternas, existirá sim bem-aventurança eterna. A palavra de Deus diz que naquele dia, então, os livros serão abertos. E todos vão comparecer perante o tribunal de Deus, grandes e pequenos, reis e vassalos, doutores e analfabetos, servos e chefes, todos, aqueles cemitérios esquecidos há tantos anos. Os mortos serão entregues. Aqueles que morreram naufragados em navios, nos porões dos navios, em altos mares, também esses mortos ressurgirão. Aqueles que foram queimados e incinerados, também ressurgirão. Todos terão que comparecer perante o reto juiz para serem julgados. E pelas suas obras, ninguém poderá salvar-se. Por isso a Bíblia diz que outro livro será aberto, o livro da vida. E quem não for encontrado no livro da vida, esse será lançado para o lago de fogo que arde com fogo e enxofre para sempre. É por isso que a segunda vinda de Cristo é um dia tão solene, porque naquele dia não tem mais tempo para se preparar. Apocalipse capítulo 6 retrata esse dia da ira do Cordeiro de Deus. E os homens de todas as classes, os ricos, os poderosos, os generais, os doutores, os cientistas, os governadores, os ricos de todos os campos, de todos os lugares, de todos os tempos, todos os homens indistintamente, desesperados, não com medo da morte, mas com medo da manifestação do Cordeiro de Deus na sua ira, dizendo: montes, caí sobre nós, quem poderá nos livrar da ira daquele que está assentado no trono? Hoje é hora de você escapar da ira vindoura. Hoje é hora de você voltar-se para Deus. Hoje é hora de você reconciliar-se com Deus. Hoje é hora de você arrepender-se dos seus pecados. Hoje é hora de você pôr a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Agora ainda é o tempo oportuno. Hoje é o dia oportuno. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque agora a porta está aberta e Jesus é a porta. Ele está convidando você: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje, Jesus Cristo é para você uma fonte de vida. Ele disse: se você tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Jesus voltará. Jesus vem. Você vai? Ou você vai ficar para o juízo de condenação, de perdição eterna, de choro e ranger de dentes, de trevas, de fogo que não se apaga, de bicho que não para de roer, de tormento, de sofrimento, de choro, de dor, de remorso? Você pode mudar essa história agora. Você pode olhar para Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o restaurador da sua alma. Ele agora pode cancelar os seus pecados e dar a você a vida eterna, para que quando aquele dia chegar, você possa estar pronto, você possa estar com Ele e reinar com Ele para sempre e sempre e sempre. Eu quero orar em seu favor. Jesus vem
você vai, entregue o seu coração agora para Jesus. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Se você já se entregou a Ele, agradeça a Ele o privilégio de pertencer à família dEle, ao rebanho dEle, à igreja dEle. E você então deve amar e esperar ardentemente aquele dia, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Onde você está? Ore comigo nesse momento. Queremos te dar graças, ó Deus, pela promessa da segunda vinda de Cristo. Ela é certa, ela é vitoriosa, ela é final. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de modo digno deste dia, para que nos encontremos irrepreensíveis naquele dia, imaculados para este glorioso encontro contigo. Ó Deus, prepara o nosso coração. E aqueles que nos assistem, Senhor, que ainda não se renderam aos teus pés, que neste momento se entreguem a Jesus e recebam dele de graça a água da vida, a vida eterna, a salvação bendita. Louvado seja o teu nome por esta grande dádiva, por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, baseado em Apocalipse capítulo 1, verso 7, o reverendo Hernandes abordou a gloriosa doutrina da segunda vinda de Cristo. Ressaltou que há mais referências sobre a segunda vinda do que sobre a sua primeira. Ela é certa, porém não óbvia. A segunda vinda de Cristo será como um ladrão de noite, que não avisa a hora em que vai chegar. Enfatizou também que os homens hoje estão vivendo como nos dias de Noé, casando-se, dando-se em casamento, completamente desapercebidos. A segunda vinda de Cristo, ele mostrou que tem 3 características. Ela é certa, e os sinais apontam para isso. Engano religioso, guerra, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, apostasia. Sua vinda será física e visível, audível, poderosa e gloriosa. Segundo, que ela será vitoriosa. Cristo virá para colocar debaixo dos seus pés todos os inimigos. Ele mostrará o anticristo, ele matará o anticristo com o sopro da sua boca. Os mortos ressuscitarão, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Por fim, mostrou que ela é final. Quando Jesus voltar, não haverá mais tempo para a preparação. A porta estará fechada. Terá chegado o grande dia do juízo. Se Jesus voltasse hoje, você iria com ele? Se você não tem essa certeza, creia que a partir de agora, se você reconhecê-lo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida, essa certeza se tornará uma realidade presente na sua vida. Jesus vem. E você vai? Esse é o tema do nosso programa de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou adquira pela nossa loja virtual, acessando o nosso site www.verdadevida.com.br. Se você ainda não se tornou um colaborador do nosso programa Verdade e Vida, acesse o nosso site, clique ali em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda você poderá fazer o seu depósito diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar na IPB, mais próxima da sua casa. Escola dominical com classe para todas as idades e culto matutino, sempre começando aí por volta das 9 horas. Culto à noite, o vespertino, 18, 19 horas. Digo, pastor, que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. A dolorosa realidade do inferno. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui nesse mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 5. 4 mensagens especiais, onde o reverendo Hernandes Dias Lopes ensina como é possível ter um casamento feliz, que seus filhos são parte de um projeto divino e que Deus está sempre conosco, mesmo quando não percebemos. O DVD Verdade e Vida, volume 5, custa apenas R$30. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça o seu pedido. 0800 119 105.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.